Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Estamos aqui de volta mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, desta feita estudando a revista Conectar Mais Jovens, da editora Betel, esse trimestre de 2022, terceiro trimestre, que tem por tema o Espírito Santo presente em todo o tempo. A lição de hoje é a lição de número 13, que traz por título Revestidos de Poder. O texto de referência está registrado em Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao 20. O versículo do dia diz: A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. 1 Coríntios, capítulo de número 2 e versículo 4. A verdade aplicada diz ainda: o revestimento de poder do Espírito é a maior certeza que temos de que seremos capazes de vencer e testemunhar o Evangelho de Cristo. O revestimento de poder do Espírito Santo é a maior certeza que temos de que seremos capazes de vencer e testemunhar o Evangelho de Cristo. Nós temos aqui 3 objetivos, e o primeiro deles é entender a expressão avivado. Segundo, buscar as armaduras de Deus. E terceiro, conscientizar sobre o arrebatamento da igreja. O comentarista ele começa aqui na introdução dizendo que o Espírito Santo veio para ficar com a igreja, objetivando capacitá-la para a pregação do Evangelho, revestindo-a com as armaduras de Deus e também preparando-a para a volta de Cristo. Então, 3 pontos importantes aqui na introdução. A primeira é que ele veio para ficar conosco, ou para ficar com a igreja. Jesus prometeu isso e cumpriu. Se eu não for consolador, não virá vós, mas se eu for consolador, virá vós, e ele estará convosco para sempre. E ele não somente estará convosco para sempre, mas ele também vos fará lembrar todas as coisas que eu vos tenho dito, que talvez aqueles discípulos na época já tinham esquecido, ou já não lembravam mais. Então o Espírito Santo tem essa função. E a outra é nos capacitar para a pregação do Evangelho. Então é por meio do Espírito Santo que nós somos capacitados em tudo aquilo que é necessário para que o nome do Senhor seja glorificado e as almas sejam alcançadas. Uma prova disso é que o Senhor Jesus falou para os discípulos: vocês permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês possam ser revestidos de poder. Não se ausente de lá, por nada. E eles ficaram em Jerusalém até que foram revestidos de poder. E a partir daí o Senhor disse: quando vocês forem revestidos de poder, então aí vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E isso aconteceu, e graças a Deus, e por eles terem acatado esse conselho de Jesus, o Evangelho chegou até nós nesse tempo, modernidade que estamos vivendo, e ainda com certeza vai alcançar milhares e milhares de pessoas até a volta de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, além de ele nos capacitar para a pregação do Evangelho, ele também nos reveste com essa armadura, para podermos resistir todos os embates que o inimigo, lança contra nós. Louvado seja o nome do Senhor. E ainda nos prepara para o encontro com o Senhor Jesus nos ares, no arrebatamento da igreja. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No primeiro ponto aqui, que é o ponto-chave, vem dizendo que o Espírito Santo de Deus aviva a nossa mente quanto às responsabilidades que temos, bem como renova a esperança que temos de morar nos céus com Cristo. Então, o cristão, ele sempre vai viver essa esperança, de que um dia Jesus vai voltar. Muitos já desistiram, muitos já abandonaram a fé, mas o verdadeiro cristão, ele não vai abandonar a fé de jeito nenhum, porque ele sabe em quem tem crido e sabe quem fez a promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Por outro lado, o Espírito Santo também, ele aviva a nossa mente concernente à responsabilidade que temos de viver uma vida piedosa, uma vida santa, uma vida de doação, porque o amor, ele faz com que nos doemos aquelas pessoas, conforme vimos na lição passada, amar ao próximo como a nós mesmos, e termos empatia pelo próximo, enfim, e pregar o Evangelho, que é a prioridade de tudo isso, é pregarmos o Evangelho.
porque o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Louvado seja o nome do Senhor. No primeiro tópico, nós vemos aqui como somos avivados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, veja, ele é responsável em avivar a igreja, tornando-a viva no cumprimento dos propósitos de Deus no que tange à evangelização do mundo. A Bíblia diz que os discípulos cheios do Espírito pregavam com ousadia a palavra de Deus, Atos capítulo 4 e versículo 31. Então nós vemos aqui, irmãos, sem a ajuda do Espírito Santo, a gente fica tímido, a gente não tem ousadia, a gente não tem muitas vezes palavra, mas com o Espírito Santo, com a ajuda dele, nós temos ousadia para falar. Veja, um exemplo prático que está nas Escrituras é Pedro. Pedro, há algum tempo atrás, ele não só nega Jesus, como ele se esconde, ele fica amedrontado, mas quando ele recebe esse poder glorioso que vem do alto, que veio através do Espírito Santo, ele se coloca diante dos discípulos e na frente de uma grande multidão e fala com toda ousadia do poder de Deus, trazendo coisas que ele tinha ouvido e que conhecia talvez por intermédio da lei, e ele foi tão convincente na sua pregação, que quase 3.000 almas aceitaram Jesus. Foi simplesmente a eloquência de Pedro? Não, porque Pedro não era eloquente. Ele não tinha uma eloquência, mas foi o Espírito Santo que o capacitou e trouxe para ele, na sua memória, na sua mente, as verdades que precisavam ser ditas para aquelas pessoas, de modo que eles foram compungidos e eles perguntavam: o que faremos, irmãos, para ser salvos? Então, eles aceitaram Jesus e foram batizados naquele mesmo dia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o Espírito Santo, ele é a peça, diríamos assim, fundamental para que nós possamos fazer a obra de Deus aqui na terra. Sem ele, nós não podemos fazer nada. Você pode ter conhecimento bíblico, pode ser teólogo, pode ter muita letra, mas sem a unção do Espírito Santo, você não vai conseguir sucesso, não. Você pode citar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis, mas sem a ajuda do Espírito Santo, você vai falar muito bonito, vai ter muita eloquência, mas jamais vai conseguir alcançar os corações, porque essa parte compete ao Espírito Santo. Pregar o Evangelho com muito conhecimento ou com pouco conhecimento compete a mim, mas a convicção ou o convencimento, ele se dá através do Espírito Santo. Então, de qualquer maneira, nós precisamos da ajuda dele. E quando eu falo com muito ou com pouco conhecimento, nós sabemos que muitos irmãos, nesses rincões aí do Brasil, não têm o conhecimento que talvez você tenha, não tenha o conhecimento, o domínio das Escrituras como você tem. Você muitas vezes não tem aquele conhecimento teológico que você possui. Mas uma coisa é certa, com pouco conhecimento bíblico que ele tem, mas com a ajuda do Espírito Santo, ele tem feito a diferença, porque muitas almas têm se rendido aos pés do Senhor por intermédio da vida dele, do caráter dele, da maneira como ele lida com as coisas de Deus e conforme o uso do Espírito Santo em sua vida, porque ele simplesmente se tornou um instrumento nas mãos do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Ao passo que outros, cheios de cultura, cheios de letra, como já afirmei, prega bonito, prega um dia inteiro se deixar, mas a gente não vê nenhum tipo de resultado. Jesus não batiza com o Espírito Santo, Jesus não cura, Jesus não salva, Jesus não liberta o que está dominado pelo demônio. Ele entra endemoniado e sai endemoniado porque não existe unção. E isso que eu estou dizendo, irmão, é fato. E você, jovem, precisa atentar para isto. Se você quer ser um instrumento nas mãos do Senhor, você tem que vir para o lado certo. Vocês têm que estar, conforme vimos na leitura da semana passada, no comentário que fizemos, você precisa de orar, jejuar e ler a Bíblia. E estar debaixo do domínio do Espírito Santo para que ele possa moldar a tua vida. E assim você vai unir o útil ao agradável. Você vai juntar o teu conhecimento teológico, o teu conhecimento bíblico com a unção do Espírito Santo e, com certeza, o nome do Senhor vai ser glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Um outro ponto que nos chama a atenção aqui é o que significa a palavra avivar. A oração do profeta Abacuque foi: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica, conforme está registrado em Abacuque,
capítulo 3, verso 2. A palavra aviva do hebraico, né, shaya, tem o significado primário de preservar a vida ou manter vivo. Porém, avivar não significa somente preservar ou manter vivo, mas também reanimar, restabelecer, renovar, tornar mais vivo, ressuscitar. Este é o papel do Espírito Santo como avivador, fazer com que os cristãos se tornem mais intensos em sua maneira de viver. Paulo pede aos irmãos que sejam fervorosos no Espírito. Romanos capítulo 12, verso 11. E a chama do Santo Espírito vem arder em nosso coração a cada dia mais. Então nós vemos aqui o significado da palavra avivar. Então nós vemos que é através de uma vida de comunhão com Deus, através das escrituras sagradas, da oração e do jejum, que nós temos esta comunhão com o Espírito Santo e seremos um crente avivado, teremos uma igreja avivada, quando a igreja se empenha em buscar o Senhor de todo o coração, se arrependendo dos seus maus caminhos, dos seus pecados. Então o Senhor, ele não só aviva a sua igreja, mas ele traz, concede dons espirituais à igreja, batiza crentes com o Espírito Santo, ele cura os enfermos, ele levanta os paralíticos, ele liberta os cativos das garras de Satanás e o nome do Senhor é glorificado. Preste atenção numa coisa, irmãos, que no dia, nesses dias em que estamos vivendo, né, nesse chamado pós-modernidade, nós não temos visto o operar de Deus como víamos no passado, há 50 anos atrás. Então, eu acredito que o Senhor não mudou, o Espírito Santo não mudou, mas nós mudamos, nós nos tornamos muito modernos. Então, hoje, os nossos cultos, eles são, na maioria das vezes, cultos frios. Se tornou aí uma liturgia mórbida, porque você já não vê mais Jesus batizando com o Espírito Santo, como já falei a princípio. As pessoas entram vazias e saem chutando lata. As pregações, elas são pregações que já não surte mais efeito na vida nem dos crentes, muito menos dos ouvintes, os pecadores. As pregações do passado, e isso não quero dizer que o irmão pense que eu sou um saudosista, mas eu estou trazendo à luz aquilo que aconteceu, e eu acredito que ainda deveria estar acontecendo, porque o nosso Deus não mudou. As pregações, elas eram tão penetrantes, tinham uma unção tão maravilhosa, que muitas vezes os crentes se derretiam em lágrimas, eram renovados com o Espírito Santo, eram batizados com o Espírito Santo, e aqueles que, por uma razão ou outra, estavam meio distante do Senhor, se levantavam arrependidos e iam para frente, pediu perdão ao Senhor e consertar as suas vidas com Deus. Não precisava ninguém ficar apontando pecado de ninguém. Não precisava de ficar especulando a vida das pessoas para saber aonde que ela estava falhando, para poder, né, dar uma profetada, como a gente está acostumado a ver por aí. Então a gente está vendo isso. E isso tudo, irmãos, é a falta dessa comunhão com Deus. É esse distanciamento que nós estamos de Deus, da sua palavra, da comunhão através do jejum e da oração. Mas eu acredito que se nós nos voltarmos para o Senhor, com o coração quebrantado, querendo ver esse avivamento acontecer, conforme a oração aqui de Abacuque, pedindo para que ele avivasse a sua obra no meio dos anos, que ele a mantivesse, eu tenho certeza que nós vamos conquistar isso e vai ser um avivamento nacional no Brasil inteiro, porque o Senhor quer operar. Mas se ele não está fazendo isso, irmãos, é porque nós não estamos dando a ele a oportunidade de fazer. E precisa começar pelo altar. Os obreiros precisam se conscientizar disso. É do altar que a palavra de Deus sai. E se lá no altar não existe um comprometimento verdadeiro com a palavra de Deus, então com certeza a igreja vai ficar vazia. Os irmãos vão entrar vazios, vão sair chutando lata. Não adianta cantar bonito, pregar bonito, fazer um monte de coisa, se não tiver a unção do Espírito Santo, se Deus não tiver a primazia, se não estivermos no centro da vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No segundo tópico aqui, no ponto, nós vemos aqui que os apóstolos, eles eram inflamados pelo Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos, vemos o Espírito Santo realizando sinais e prodígios através dos apóstolos. Pedro, incendiado pelo Espírito Santo, pregou a palavra e quase 3.000 almas aceitaram Jesus como Salvador. Atos capítulo 2, verso 41. Foi por meio da obra do Espírito Santo que um coxo foi curado para a glória de Deus, conforme está registrado em Atos capítulo 3. Foi pregando com ousadia
e eloquência que Estevão se tornou mártir da igreja primitiva, conforme está registrado em Atos capítulo 7. No Pentecostes, a igreja não somente foi inaugurada, mas passou a ser inflamada pelo Espírito Santo no cumprimento dos propósitos de Deus, que a igreja odierna seja também inflamada com o fogo do Espírito Santo. É esse o desejo do comentarista desta lição, de acordo com as referências bíblicas que nós temos em mão. Que nós possamos, assim como no tempo apostólico, sermos incendiados por esse poder glorioso do Espírito Santo, inflamados para podermos o nome do Senhor ser glorificado através das vidas salvas, das vidas libertas, das vidas que serão curadas, porque é isso que precisa. E vivemos numa época em que as pessoas precisam ver para crer. Essa é a grande verdade. Muitas pessoas não têm dado crédito ao Evangelho, porque o Evangelho, para muitas dessas pessoas, já não é mais o poder de Deus. Então virou apenas uma falácia. Então é preciso, voltarmos ao verdadeiro Evangelho e pregar a palavra com ousadia, de modo que os milagres voltem a acontecer como acontecia na igreja primitiva. Porque o nosso Deus não mudou. E nós fomos comissionados pelo Senhor para continuar fazendo o trabalho que Ele começou a fazer. Somos as suas testemunhas. Então precisamos, irmãos, voltarmos às raízes. Precisamos voltar à prática do jejum e da oração e da leitura bíblica. Precisamos nos desvencilhar do ego, do pecado, das coisas mundanas. Vivermos e andarmos no Espírito, para que nós não venhamos cumprir os desejos da carne. Somente dessa forma seremos vitoriosos e o nome do Senhor será glorificado. O segundo tópico, melhor dizendo, nós vamos ver aqui sobre o revestimento para a guerra. Todos os que foram chamados por Deus, na realidade, foram alistados para uma batalha. Batalha esta em que combatemos contra as trevas, principados e hostes espirituais da maldade. Por isso, precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus, conforme está registrado em Efésios capítulo 6, versículo 10 a 17. Então, na guerra, irmãos, não tem sombra. Na guerra, não tem água fresca. Na guerra, não tem refresco. Na guerra, tem luta. E nós fomos revestidos pelo Senhor para lutarmos nesta batalha e não sairmos dela derrotado, mas sairmos vencedores. Veja que no ponto 1 está dizendo, batalhamos contra quem? Contra os demônios. Paulo, quando discorreu acerca da necessidade de que nos revistamos do poder de Deus, fez isso porque sabia que o nosso inimigo é sagaz e tem suas estratégias de guerra. Em Efésios, no capítulo 6, verso 11, a Bíblia nos revela que a nossa luta é contra principados, potestades, príncipe das trevas e hostes espirituais da maldade. Aqui encontramos hierarquias de demônios terríveis que agem no mundo para matar, para destruir, arquitetando em todos os momentos contra a vida humana. O texto sagrado recomenda que nos fortaleçamos no Senhor e na força do seu poder. Somente cheios do poder de Deus é que teremos condições de vencer este exército satânico. Então nós vemos aqui, irmãos, que o inimigo, ele nunca brincou de ser inimigo, não. O diabo não brinca de ser diabo. E ele tem uma organização, existe uma hierarquia. Muitas vezes, talvez você não saiba disso, mas eu quero que você atente para o que eu estou dizendo. Existem regiões que são dominadas pela prostituição. O bairro inteiro ali só dá prostituição. Em outro bairro só existe problema com tráfico de droga e um monte de coisa. Em outras regiões é assassinatos, porque o diabo tem esses príncipes da maldade que agem em determinadas situações para oprimir as pessoas que ali estão. Mas nós fomos revestidos pelo poder de Deus. O Senhor nos comissionou, nos chamou das trevas para a luz, para lutarmos, para implantarmos o reino de Deus na terra. Essa é a finalidade da igreja. O diabo quer implantar o seu reino e o Senhor quer implantar o reino dos céus aqui na terra. E nós somos comissionados para esta peleja. E o Senhor tem nos dado as armas, Ele tem nos capacitado e nós temos que lutar.
E temos que conhecer o nosso inimigo, as suas estratégias. Mas sem esse revestimento, sem essas armas que o Senhor tem nos dado, você vai ser uma presa fácil. Por isso é que você precisa estar revestido de todo o poder de Deus e ter a ajuda do Espírito Santo, com os pés calçados na preparação do Evangelho, utilizando o escudo da fé, a espada do Espírito, a couraça da justiça, o capacete da salvação, para que você possa estar de pé, firme, e resistir todo o mal. Sem essas armas, sem esse revestimento, você vai perecer. Porque o diabo não é de brinquedo, não é brincadeira, não. Então nunca tente enfrentar o inimigo sem ter a convicção de que você é um crente autêntico. Eu, particularmente, já vi muita gente passar vergonha, porque estava vivendo uma vida dúbia, uma vida, mundana, e tentando enganar os crentes, foi desmascarado por Satanás. Eu já vi isso acontecer. Então é preciso realmente comprometimento com o Senhor, com a sua palavra, jejum e oração. É a única arma, é o único jeito dele não ter poder para resistir. Porque do contrário, irmão, você vai passar vergonha. Eu já vi até pastores passar por uma situação vexatória dessa aí. Homem que estava no púlpito pregando a palavra, e o inimigo se levantou e ele ficou paralisado porque não tinha ação nem atitude para fazer mais nada. E o camarada e o diabo, através daquela vida, ciscou e beliscou. E o Senhor tenha misericórdia dos nossos obreiros e da sua igreja de um modo geral. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Segundo, revestidos e armados para a batalha. O Espírito Santo, sabendo do poder bélico do inimigo, coloca à disposição dos santos a sua armadura, que possui os seguintes elementos: lombos cingidos com a verdade, couraça da justiça, os pés calçados pelo evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, conforme registra Efésios capítulo 6, 14 a 17. É necessário ainda que vivamos uma vida de súplica no Espírito e vigiemos em todo o tempo. Nesta guerra, só obteremos vitória se usarmos a armadura do Espírito. Paulo chega a dizer que as armas de nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Cristo para destruir fortalezas. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4. E vivamos uma vida de total dependência do Espírito em nossa vida. Então aqui está a chave da vitória. É o segredo. Jovem, moço e moça, você que quer ser um diferencial aí na sua comunidade, na sua igreja, você que quer ser um instrumento nas mãos do Senhor, esse é o caminho. Andai por ele. Tenha comunhão com o Espírito Santo. Tenha comunhão com o Senhor Jesus. Tenha uma vida de oração. Tenha uma vida de jejum. Tenha uma vida de leitura bíblica, uma leitura sistemática da palavra de Deus. Se volte para Deus. É claro que você precisa levar avante os seus projetos e sonhos, estudar, se formar, tudo aquilo que você precisa fazer para construir uma vida neste mundo até Jesus voltar. Mas não abra mão desses princípios, porque é por meio dele e através dele que você se tornará uma luz. E com certeza você vai atrair muitas pessoas para o Senhor Jesus, porque esse é o objetivo principal. E no terceiro e último tópico, aguardando o arrebatamento. Uma das funções do Espírito Santo é justamente preparar a igreja para o arrebatamento. Este preparo consiste em santificar e ornar a igreja para o encontro com o noivo, que é Jesus. Embora inseridos no mundo, não podemos esquecer que a nossa pátria é o céu. É aquilo que eu acabei de dizer. Você pode ter os seus projetos, levar ele avante, estudar, se formar, constituir famílias, mas não pode perder esse foco de que a nossa pátria é o céu. E é para lá que estamos caminhando. E é para lá que o Espírito Santo nos levará no dia em que o Senhor Jesus voltar. Primeiro ponto, lembrados pelo Espírito Santo. Jesus, ao falar sobre a vida do Espírito Santo, disse que ele nos faria lembrar de todas as coisas, conforme João 14, 26. Um destes ensinamentos é sobre o arrebatamento da igreja, que dioturnamente, através da palavra de Deus, o Espírito Santo tem alertado a igreja sobre esta realidade. A igreja primitiva vivia de maneira a não perder a expectativa da volta de Jesus. Infelizmente, vivemos um período dominado pelo consumismo e pelo materialismo, quando muitas pessoas deixaram de viver em prol da eternidade para viver
com os olhos na terra. Que Deus nos ajude a priorizar as coisas que não vemos, pois estas são eternas. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 18. Infelizmente, é isso que tem acontecido. As pessoas se tornaram materialistas, consumistas, e elas vivem para o agora, para o hoje. Então, muitos cristãos se esqueceram da eterna esperança, daquela que o Senhor nos fez, que Ele voltaria um dia, né? E que estaria conosco até a consumação dos séculos. E que assim como Ele foi, um dia Ele voltaria, disse os anjos que se apresentaram diante dos discípulos logo após a ascensão do Senhor Jesus ao céu. Meus amados irmãos, não é pecado você conquistar bens materiais, estudar, se formar, formar família, ter bens materiais, casa, carros, mas o que nós não podemos, irmãos, é esquecer o nosso compromisso com o Senhor. Saber que a nossa pátria, a nossa casa, o nosso maior tesouro está nos céus. E é para lá que iremos se nos mantivermos fiéis ao Senhor até o fim. Estivermos atentos a tudo que está acontecendo e procurar o lado certo, que é estar do lado do Senhor Jesus. E perseverar até para que possamos ser salvos. O último ponto aqui, arrebatados pelo Espírito. Veja que o conceito de arrebatamento é que todos os cristãos que estiverem em plena comunhão com Deus serão repentinamente e instantaneamente tirados desta terra e levados para o céu. O verbo arrebatar, do grego harpazo, significa literalmente tirados com violência, indicando que não haverá tempo para tomar uma decisão ou pedir perdão. Paulo chega a dizer que isso acontecerá no momento do grego átomos, ou seja, em um momento indivisível do tempo, num abrir e fechar de olhos, conforme está registrado 1 Coríntios, capítulo 15, verso 52. Que venhamos a guardar nossa comunhão com Deus, ou melhor, que venhamos guardar nossa comunhão com Deus para que possamos escutar o toque da trombeta e assim sermos levados pelo Espírito Santo ao encontro de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, se não me falha a memória, um abrir e fechar de olhos demora em torno aí de 30 milésimos de segundo. Se não estou enganado, 30 milésimos de segundo. Então é algo muito rápido. Você vai estar conversando com alguém e de repente você vai desaparecer e aquela pessoa vai olhar para um lado para o outro e não vai ter dado tempo de você ter se afastado dele para ir em outro lugar e ele vai ficar sem entender o que aconteceu, porque é muito rápido, é num abrir e fechar de olhos. Então que possamos nos manter em comunhão com o Espírito Santo, porque Ele é a pessoa que vai nos levar ao encontro do Senhor Jesus nos ares. Nós vamos receber do Senhor Jesus o galardão, aquilo que nos faz jus pelo trabalho que executamos aqui. E depois disso iremos à festa, para o banquete que o Senhor preparou. Então, a vinda do Senhor Jesus está próxima e nós não podemos abrir mão, não podemos trocar por nada aquilo que o Senhor tem nos dado. É como uma primogenitura. Vemos que Esaú não priorizou, não valorizou a sua primogenitura e trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha, por um guisado. O Senhor tenha misericórdia de nós, Ele continue nos despertando para que venhamos estar atentos, como diz o Senhor Jesus, atento, vigiando, para que logo que o Senhor bata na porta, nós possamos abrir de imediato e recebê-lo, né? Então, que Deus nos abençoe. A conclusão diz ainda, o Espírito Santo é imprescindível no desenvolvimento de nosso ministério, bem como em nossa batalha espiritual, lutando contra os inimigos de nossa alma. Então, sem o Espírito Santo, nós não somos nada, nós não podemos nada, mas com Ele, nós poderemos ser muito mais do que vencedores, porque teremos o seu auxílio, a sua ajuda para triunfar e fazer o nome do Senhor glorificado para todo sempre. Meus amados irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe, que o Espírito Santo esclareça melhor em vossos corações tudo aquilo que nós não conseguimos, através desse comentário, passar para o irmão. Que Deus abençoe, agradeço pela oportunidade de ter tido, que o Senhor nos deu de poder estar juntos nesse terceiro trimestre e, se Deus permitir, estaremos de volta no próximo trimestre. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até uma outra oportunidade, se Ele assim nos permitir.